Conversas Cruzadas aqui na TV Com está numa série de entrevistas com os candidatos ao Senado. A Maurício Soares, do PSOL, é o entrevistado de agora. Participam da entrevista Cláudio Prisco Paraíso e o Piara Boschi, nossos colegas jornalistas do Grupo RBS. Piara. Eu tenho uma curiosidade, porque o senhor tem uma atuação muito focada na questão sindical dos policiais militares, dos praças da PM. A primeira vez que eu entrevistei o senhor estava assumindo em 2007, o primeiro mandato. Eu perguntei, o senhor vai ser da base do governo? O senhor disse, não, vou ser da base da Prask. E o senhor cumpriu essa promessa nos 18 anos. Como senador, o senhor vai ter que mudar a sua postura, já que não vai estar representando uma categoria? Nós temos mudado, Piara, ao longo desses 8 anos, né? Nós fizemos um trabalho que foi, inclusive, buscar relação com diversos outros setores, e o nosso mandato esteve, e me permita dizer, esteve escancarado para qualquer demanda legítima das bases da sociedade. Então, com todos os setores das classes trabalhadoras, com todos os oprimidos da sociedade, com os pequenos empresários, a pequena iniciativa, cito só o caso das autoescolas, que a gente fez uma batalha junto com eles para que não houvesse aí o fechamento de um cartel, né, de um monopólio de autoescolas, que seria contra, inclusive, os interesses da coletividade, da sociedade. Então, nós tivemos aí outras pautas também importantes, assim como a segurança pública, né, e as demandas dos praças, a quem eu devo os 2 mandatos, evidentemente, mas em pautas importantes, e uma delas agora, uma proposta, né, de projeto de lei para criar regras para a escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas, que é uma coisa de interesse público e do Estado bastante ampla, né, bastante importante, né? Então nós ampliamos já bastante, e nessa campanha agora estamos tendo a oportunidade, inclusive, de estabelecer vínculos mais próximos com pequenos agricultores, pescadores, com a questão ambiental, da proteção do meio ambiente. Nós já tínhamos essa relação, fomos construindo ao longo dos últimos 8 anos, e agora nesta campanha especificamente, estou tendo a oportunidade de conversar com os pequenos comerciantes, com os pequenos agricultores. E olha como é interessante a receptividade que está tendo. Nós fizemos uma caminhada no sábado, de manhã, aqui na capital, no centro da capital, e quando encerramos, todo mundo foi para casa, e eu acabei ficando mais 1h30 conversando, né, com dirigentes, lideranças do CDL, que estavam debatendo um programa e uma proposta, justamente no sentido de que o poder público precisa incentivar mais as pequenas iniciativas. A gente vê, às vezes, o discurso em defesa de um determinado projeto, a justificativa num determinado projeto em favor dos pequenos. Na prática, a gente vai olhar e só interessa aos monopólios. BMW, grandes redes de lojas, redes de shopping. Estamos, ou se está, porque eu não estou, eu sempre voto contra, se está assassinando o comércio, o pequeno e médio comércio dos centros históricos das cidades, produzindo mais Cracolândia, e está se proliferando redes de shoppings em Santa Catarina, em todas as cidades maiores, com um incentivo pesado, forte, do governo do Estado e do governo federal também. Então não está se refletindo sobre as consequências dessa política. Eu estou tendo a oportunidade de debater isso com os comerciantes do centro de Florianópolis, do centro de todas as grandes cidades onde a gente caminhou e tem caminhado ao longo dessa campanha. E é uma coisa assim que se precisa pensar, a sociedade inteira precisa pensar que tipo de sociedade, que tipo de relação com o meio, com a cidade, com o espaço que se quer ter. Aqui, a Felipe Schmidt, você anda no domingo à tarde e você não consegue tomar um cafezinho. Você vê centro de cidades em Santa Catarina que ainda tem um comércio, que ainda tem uma vida, né, mas que vai acabar, porque existe incentivo, PRODEC 1, PRODEC 2 e depois, que eu tenho a alegria de dizer que votei contra, porque eu percebo e sei a consequência. Contribui para a monopolização, inclusive, das ações de comércio, né? E isso desgasta a relação social, deteriora o tecido da sociedade e a organização espacial da sociedade, abandonando... Mas você não acha que há espaço para os dois, havendo equilíbrio, o centro histórico, como está... Mas não há equilíbrio. Não, eu digo, havendo equilíbrio, não há espaço para os dois na medida em que há uma demanda também, a sociedade gosta também de circular no shopping, enfim...
Não há equilíbrio. A sociedade questão... gosta de circular no shopping porque se sente segura no shopping, porque não tem a segurança no centro. Que a calçada porque é ruim, não tem o conforto, não tem segurança, porque o calçado é ruim, porque não tem um meio de transporte, não tem um espaço de vivência. Né? Então, infelizmente, não está tendo espaço para os dois, porque quem recebe incentivo são os gigantes. Né? Existe já uma tendência na sociedade capitalista que é a monopolização. E os governos, repito, o governo federal e o governo do estado têm criado incentivo que favorece o aniquilamento dos pequenos e médios em favor dos já grandes. Né? Isso precisa ser revertido e esse debate que nós temos plenas condições e achamos que nós que temos essa condição de fazer no Senado Federal. Agora, deputado, a gente sabe que os senadores são os representantes dos estados em Brasília, no Congresso. Sim. Qual é a grande defesa, qual é a grande causa que o amigo apresenta em relação aos interesses catarinenses? O povo de Santa Catarina precisa ser representado. E não os monopólios que querem ganhar dinheiro com o nosso suor e com o nosso trabalho. Né? Então, o Estado, eu entendo o povo que nele vive. Né? E esse povo tem sido, na minha avaliação, mal representado. Nós precisamos, e eu tenho falado isso em debates com o risco de ser antipático, que Santa Catarina tem estado mal representada no Congresso Nacional, porque as obras do governo federal no Rio Grande do Sul começam depois e terminam antes, no Paraná começam depois e terminam antes. Por exemplo, a duplicação da BR-101. Nós temos em Santa Catarina uma coisa absurda, que é a BR-280, que leva produtos do setor de produção agrícola, que é o Planalto Norte, e da produção altamente industrializada, que é o Vale do Itapocu, Jaraguá, Guaramirim, aquela região, para o porto. E tem semáforo na rodovia, porque os carros e o trânsito local têm que passar por cima, por dentro da mesma rodovia, e se você for comprar pão do outro lado, você tem que passar em cima da rodovia, que é trajeto para o porto. Isso é uma coisa absurda, então precisa, além de duplicar a 280, a 470, pelo menos até Pouso Redondo, a 280, desde São Francisco, pelo menos até Corupá, terminar de duplicar a BR-101 aqui no sul, que ainda não está pronta, é um absurdo, infelizmente se coloca a culpa nos índios. A 282 em muitas regiões precisa ser duplicada, é preciso reorganizar a malha ferroviária. É absurdo, porque os governos das últimas 5 décadas do Brasil e do estado de Santa Catarina ajudaram a cometer uma atrocidade que foi deixar desmanchar, destruir, acabar o pouco que tinha de ferrovia em Santa Catarina e no Brasil. É preciso reorganizar a malha ferroviária. É um absurdo que uma carga de produto primário tenha que andar 700 quilômetros num caminhão para chegar no porto. Ou então que tenha que andar 3.000 quilômetros do Nordeste até aqui Santa Catarina, ou de Santa Catarina até o Nordeste. O valor da mercadoria é menor do que o desgaste financeiro, econômico e ambiental do seu transporte. E se for entre Santa Catarina ou o Sul e o Nordeste, se o caminhoneiro olhar à esquerda quando vem para o Sul ou à direita quando vai para o Norte, ele cada vez em quando ele vai ver o Oceano Atlântico, subutilizado. A capital é uma ilha e nós não temos uma bateira para fugir daqui se a ponte cair. A ponte Argílio Luz está há 30 anos em construção e nunca se constrói. Tem uma proposta de pesquisadores que seria a União assumir e o Exército assumir o controle e a recuperação da ponte. O Exército brasileiro, olha só, tem se confiado tão pouco nas empreiteiras e nos governos que se relacionam com as empreiteiras, inclusive na hora de financiar e receber financiamento de campanha, que a proposta da sociedade é que a ponte Argílio Luz seja assumida pelo Exército brasileiro, né? Porque daí, entende-se, vai funcionar. Essa é a compreensão que a sociedade passa a ter, e essa não seria a função específica e principal do Exército. Então, Santa Catarina precisa ter uma representação que faça com que ela seja representada efetivamente à altura da capacidade de produção, da capacidade de produzir riqueza, da capacidade de se desenvolver e da necessidade de viver bem que tem a população de Santa Catarina. Essas questões. Desculpa lhe interromper, nós temos aí 50 segundos até o encerramento da entrevista com o senhor, então é o momento do senhor se comunicar com o eleitor catarinense, com o telespectador que nos acompanha. Bom, nós queremos agradecer a oportunidade de estar aqui
Nós queremos agradecer todas as pessoas que têm entendido, prestado atenção no nosso debate, nas nossas posições, as pessoas que têm caminhado comigo nas ruas das cidades, as pessoas que têm apoiado. E repetir, a nossa candidatura é viável. Nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para disputar a vaga de Senado da República. A maioria da população ainda não se decidiu. Essa decisão vai pertencer ao eleitor, a você que está nos acompanhando. Não se pode permitir que as estruturas e as aparências enganem ou continuem enganando. A nossa proposta é defender Santa Catarina no Senado Federal e temos a autonomia e a ausência de rabo preso com os grandes esquemas econômicos e o mandato não irá para o balcão de negócios. Agradeço a atenção e a oportunidade que vocês nos deram. Candidato Amaury Soares, obrigado pela sua atenção aqui conosco. O Prisco e o Piara seguem para daqui a pouco, depois do intervalo, quando iremos receber Junara Ferraz, que é candidata ao Senado pelo PRP. Conversas Cruzadas, eleições 2014, volta em instantes.